Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise explicativa trazida a todos pela Ford College. Bom, na nossa lição passada, a gente desmontou e entendeu a mecânica bruta das chaves de seção e autorização. Agora, chegou a hora de pegar essas peças e desenhar uma verdadeira planta de engenharia. A nossa missão hoje é projetar um fluxo de usuário de ponta a ponta, fazendo aquela transição essencial da EVM para SVM. Então, vamos pegar nossas pranchetas porque é hora de projetar essas fundações. Nossa planta de hoje tem um índice bem direto. Primeiro, uma introdução aos fluxos, depois, operação única e proteção, em seguida, o agrupador de transações, passando por delegação entre vários apps, tratamento lógico de falhas e, para fechar, a nossa conclusão e próximos passos. A grande sacada aqui é transformar aqueles mecanismos isolados em experiências que sejam totalmente previsíveis e testáveis. Então, começando direto com a seção Introdução aos Fluxos, onde a gente constrói a experiência de ponta a ponta, a meta central dessa engenharia é pegar as chaves de seção e organizar tudo em sequências super lógicas. Afinal, engrenagem solta na mesa não faz o motor girar, certo? A gente precisa apertar os parafusos para que uma carteira consiga, de fato, executar essas etapas com precisão absoluta. Para entender isso na prática, a gente mapeou 3 cenários de fluxo cruciais para o usuário. A gente tem a operação única, que é aquela execução imediata assinada ali pela seção. Depois, o fluxo multietapas, que já exige um agrupamento bem ordenado para garantir que o sucesso seja atômico. E, por fim, a delegação, que limita as permissões e cria um caminho super claro para revogar os acessos. São exatamente essas 3 estruturas centrais que a gente vai construir juntos hoje. Beleza, avançando para a seção 2, operação única e proteção. Essa é, sem dúvida, a nossa primeira linha de defesa. Vamos focar no componente mais fundamental desse maquinário todo, que é executar com segurança uma única operação que foi delegada. É aqui que a gente levanta a primeira grande barreira de contenção do sistema. E quando o assunto é defesa, a gente precisa falar da proteção contra replay. Imagina isso como uma válvula mecânica de segurança mesmo. A gente usa a progressão de um número monotônico, o famoso nonce, em conjunto com timestamps de expiração. Essas são salvaguardas absolutamente vitais. Elas garantem que nenhuma operação delegada possa ser repetida de forma maliciosa ou ser executada totalmente fora do prazo estipulado. E para isso rodar sem engasgar, o esquema canônico de operação exige uma padronização totalmente inflexível. Os parâmetros from, to, action, nonce, expiry, scope e signature são obrigatórios. Padronizar esse esquema garante que cada peça tenha um encaixe perfeito, evitando qualquer tipo de incompatibilidade ou falha besta na hora em que o verificador for analisar a assinatura. É pura precisão de engenharia. Maravilha! Subindo o nível agora na seção 3, o agrupador de transações, também conhecido como bundler, orquestrando múltiplas etapas. Chegou a hora de fazer um belo upgrade na nossa linha de montagem para conseguir lidar com aqueles fluxos complexos de várias etapas. E é exatamente aí que a maquinária do bundler entra em cena. O funcionamento do bundler é muito determinístico. É como uma esteira de produção com 3 passos cravados. Passo 1, ele recebe as operações numa ordem estrita. Passo 2, calcula o sequence hash. E passo 3, embute os nonces que acabaram de ser calculados. Esse processo inteligente pega vários passos soltos e empacota tudo numa estrutura única e extremamente sólida para a próxima fase de execução. E é exatamente aí que brilha o sequence hash. Por ser um digeste determinístico das operações ordenadas, ele garante que a máquina vai entregar sempre a mesmíssima saída para as mesmas entradas. O resultado? Fluxos complexos de múltiplos apps passam a parecer totalmente atômicos e 100% previsíveis, o que é um alívio gigante na hora de rodar os testes de integração. Entrando agora na seção 4, delegação entre vários apps, gerenciamento seguro de sessões. Aqui, confesso que a arquitetura fica um pouco mais desafiadora. A gente precisa delegar o uso das chaves entre aplicações diferentes, mas sem entregar privilégio demais. Afinal, ninguém em sã consciência quer deixar a chave mestre de toda a fábrica nas mãos de uma aplicação só por causa de um descuido. Quando a gente coloca as opções na balança, os prós e contras ficam bem claros. De um lado, a gente tem os nonces por escopo, que dão um isolamento cirúrgico, cada um no seu quadrado, mas pedem um controle de estado bem mais complexo de lidar. Do outro, os nonces globais monotônicos, que trazem uma simplicidade excelente para a contabilidade, mas carregam o perigo constante de colisão entre os aplicativos. É aquele clássico equilíbrio de engenharia entre o rigor extremo e a simplicidade. Mas e se alguma engrenagem quebra ou simplesmente expira?
O caminho de revogação resolve isso com muita elegância. O fluxo vai lá, consulta as concessões, aplica o timestamp de revogação mais recente, rejeita todas as operações daquele escopo problemático e, o mais legal, mantém todos os outros escopos funcionando perfeitamente intactos. É como desligar um único motor defeituoso sem precisar parar a linha de produção inteira. Seguindo em frente, chegamos à seção 5, tratamento lógico de falhas, tolerâncias e fail-safes. Todo projeto que se preze tem que ser resistente. Essa é a camada que atua literalmente como os amortecedores no nosso maquinário, garantindo que tudo continue de pé, mesmo quando a rede sofrer aquelas instabilidades transitórias que a gente já conhece bem. E aí surge aquela velha pergunta provocativa. E se a transação falhar temporariamente, lá no agrupador ou no relayer? A infraestrutura de rede, assim como o mundo real, é super imprevisível. E é justamente por causa desses soluços que a gente não pode apenas cruzar os dedos. É necessário projetar uma lógica mecânica super robusta, com retentativas calculadas e back-office exponenciais. Para resolver isso, o nosso grande trunfo estrutural é a chave de idempotência, frequentemente chamada de Bundle ID. Esse identificador super estável atua como nosso fail-safe definitivo. Ele acompanha cada pacote, avisando para o sistema central que aquilo é apenas um reenvio. Na prática, ele impede de forma implacável que a gente processe a mesma operação 2 vezes durante uma instabilidade. Ou seja, o segredo do sucesso aqui é o respeito absoluto a essa receita de 4 passos. 1. Detectar a falha transitória. 2. Aguardar o tempo correto usando o back-office exponencial. 3. Reenviar usando rigorosamente a mesma chave de idempotência. E 4, que é o pulo do gato, avançar o nonce apenas depois do sucesso real da operação. Os nonces jamais devem ser avançados antes da rede efetivamente aceitar e confirmar o pacote. Muito bom! Entrando agora na nossa reta final, seção 6, conclusão e próximos passos. Revisando o blueprint. É o momento de dar aquela checada final nas estruturas centrais da nossa planta e garantir que todas as etapas desse fluxo estejam sólidas como rocha, perfeitamente apertadas de ponta a ponta. Para a gente levar para a vida a partir dessa arquitetura, nós temos 2 princípios de ouro. Número 1, a delegação deve sempre ser explícita e com um escopo extremamente focado, sem pegar atalhos. Número 2, trate as retentativas e a idempotência como elementos fundamentais desde o começo do design e não como meros remendos depois que as coisas começarem a falhar. E para encerrar de verdade, fica aqui a nossa provocação final para testar a resiliência de tudo que a gente construiu hoje. Como esse fluxo arquitetônico resistiria a um ataque direto? O cenário adversário na Web3 não tem piedade de plantas mal desenhadas, viu? E esse é exatamente o tema da nossa próxima lição sobre padrões de segurança e casos limite na abstração de contas. Para quem quiser dominar essa estrutura e outras tecnologias incríveis, é só dar um pulo no site Ford.college. Muito obrigada por acompanharem mais essa análise explicativa aqui da Ford College e até nossa próxima construção.